programa Conexão está direto daqui da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Santo André, para falar com o Dr. Elton Fezan, presidente da Comissão dos Afrodescendentes. Como vai, Dr. Elton? Tudo bem? Muito bem. Bem-vindo ao programa. Obrigado. No Brasil, Dr. Elton, existe uma grande miscigenação. Nós brasileiros fazemos confusão com a nossa própria raça? Alguns dizem, eu sou pardo, outros, não, eu sou negro, não, eu sou mulato. Por que há essa diferenciação? Olha, e como que o IBGE faz essa classificação racial? O IBGE ele faz uma classificação fria, né, e abre um campo de observação. Então ele coloca a classificação usual de cor. Branco, preto, pardo, amarelo e assim por diante. Eu acho que são essas 4 classificações que eu me lembro agora. E ele coloca lá uma observação qualquer em alguns casos, né? Foi instituído o quesito cor. E o que você perguntou é interessante, porque o que acontece? Não é que o brasileiro confunde, né? Existe aquilo que você é, aquilo que você pode ser e aquilo que você quer ser. Você tem que lembrar que há um histórico de racismo, um histórico de intolerância, um histórico de escravidão, um histórico de segregação de direitos. Não era muito legal você dizer eu sou negro. Então, se você pudesse migrar para qualquer outro tipo de linhagem, para qualquer outro tipo de sofismo, seria interessante. Era uma maneira de defesa. Então, eu não acho que o brasileiro ele é confundido, não. Ele sabe as suas origens, ele sabe de onde ele vem, ele conhece essa miscigenação, mas, por conta desse histórico até de agressão de direitos, ele vai migrando ou vai se encaixando até com essa coisa do jeitinho brasileiro para poder fugir de uma imposição negativa, de um cerceamento de direito, de alguma punição de alguma maneira. Então, dentro disso que o senhor está falando, por que o Brasil, já que tem essa grande miscigenação, ainda acontece o preconceito racial? História. Na verdade, acontece por conta de história. Primeiro, que assim, você não consegue resolver nenhum problema brasileiro, nem de nenhum local de outro país qualquer, você não consegue resolver problemas sem educação. Isso é ponto. E nós não tivemos ainda tempo de absorver uma educação racial. Em qual sentido? Não uma educação racial de divisão, mas uma educação racial de tolerância. Como eu disse, a gente vem de um histórico de escravidão, nós vemos de um histórico de racismo, de intolerância, em várias minorias, que em última instância é uma questão de poder. Em última instância é uma questão de divisão de poder. Eu preciso de algum critério para dizer por que eu tenho mais que você. Qual que é o critério? Hoje é a cor, amanhã é porque eu sou homem, depois é porque eu tenho a sexualidade correta e assim por diante. Agora, precisa de uma reeducação. Você tem que pensar que esse tipo de divisão, esse critério usado para dividir poder, dividir bens, foi usado aí durante centenas de anos, né? 200, 300 anos. Agora, para você mudar isso, não é por um estralo, não adianta você acabou o racismo por decreto. Faz uma lei e diz assim, a partir de hoje acabou o racismo. A pessoa sai na rua e fala, poxa, já dá pra gente ser amigo e tal. Não é assim, você teve todo um histórico, agora você precisa de fazer o caminho inverso. Através do quê? Através da educação. Demos um passo importante com a instauração da 10.639, que é a história de cultura afro-brasileira, indígena, dentro das escolas. Agora, precisa preparar o professor, precisa preparar o aluno, precisa preparar a sociedade e continuar esse debate de uma maneira contínua. Por quê? Fazer o caminho inverso. Se o caminho foi longo para chegar até o mal, ele também não será curto para sair dele. E isso não ocorre também só aqui no Brasil, né? É no âmbito geral, acontece mundialmente. Como o senhor analisa esses vários episódios de racismo pelo mundo aí? Da mesma maneira que no Brasil. É uma questão de intolerância e ignorância. Por trás de toda agressão, por trás de toda violência, alguém já disse que existe um medo. Então, é muito manifestado pelo medo do outro, pelo medo, pela raiva. É provado que eventos raciais, eles ficam intensificados com problemas sociais. Pobreza, miséria, falta de oportunidade. Na França, recentemente, nós tivemos
problemas raciais, mas estava ligado à questão da falta de acesso a recursos. A própria Alemanha, quando você teve problemas raciais em relação aos judeus, estava ligado também à falta de recurso, à tentativa de reconstrução do país, a um sentimento nacionalista exacerbado. Se eu não me engano, na Chechênia, agora nós tivemos também conflitos raciais. Então não existe conflitos raciais só étnico em relação ao negro e o branco. Conflitos raciais existem no mundo inteiro em relação a várias raças. No sentido de que, como eu disse, em algum momento foi necessário se estabelecer critério de divisão de poder. E esses critérios são usados. Agora, não vamos mais usar esse critério de divisão, isso é uma bobagem. Mas você tem que sempre lembrar que quando você divide poder, você está dividindo recurso. E quem tem recurso não quer perder. Então há uma resistência, o que é natural, é social. Tem uma forma de proteção de cada país também. Não de cada país, de cada sociedade onde você está inserido. Às vezes dentro do país você tem vários grupos se protegendo. E aí vale tudo. Porque entre a minha família, às vezes passar fome, passar uma necessidade, ou deixar de ter um privilégio que sempre teve, né? E a sua família é melhor que seja a sua. O ser humano ele é egoísta por natureza. Então ele vai se defender, individualista. Agora, na hora da defesa, nem sempre a racionalidade dá o tom da discussão. Eu preciso de algum critério. Se esse critério não existe, eu invento. O que é mais fácil? O que você foi ensinado durante séculos? O que você foi ensinado, às vezes, durante milênios? A dividir as pessoas por um quesito de raça. Biologicamente, isso não existe mais. Mas, como eu disse, você não vai terminar com esse conceito por decreto. Você vai terminar com o quê? Com educação, com estudo, com normas, legalizando certas condutas. E aí você vai destruindo esse conceito que está arraigado na cabeça de cada cidadão. Isso aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Doutor Elton, a gente vai para um rápido intervalo. Conexão volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Dr. Elton, da Comissão dos Afrodescendentes da OAB daqui de Santo André. Dr. Elton, falando nas cotas, alguns juristas são contra a instituição de cotas em universidades e empresas. O que o senhor acha disso? Vamos lá, falar de cotas. Primeiro tem que lembrar que cota é política pública. Política pública de combate ao racismo. A primeira coisa é essa que tem que se colocar. É a única medida? Não, existem várias outras. Políticas públicas de combate ao racismo, você pode pensar em várias coisas. Toda ação que você pensar que pode combater a questão do racismo, isso desde campanhas escolares até movimentos, passeatas, tudo isso é política pública. Estamos instituindo uma ação de combate ao racismo. A questão das cotas, eu acho uma discussão superada, porque ela não é uma questão, alguns juristas dizem que não. Ao meu ver, primeiro, ela já é instituída pela nossa própria Constituição Federal. E não em relação só ao racismo, a várias outras coisas. Para dar um exemplo para quem está nos assistindo, quando você entra no ônibus, existe lá alguns bancos separados para grávidas e idosos. Sim. Cotas. Separei um pedaço uma parte daqueles bancos para que aquelas pessoas que estão numa situação menos favorecidas possam sentar. Quando você chega no shopping, tem um estacionamento lá reservado. Cotas. Separei algumas vagas para que aquelas pessoas que estão numa situação de desvantagem possam estacionar. E assim por diante. Quando você presta um concurso público, há um número de vagas reservado para deficientes. Cotas. Separei um número de vaga para aquela parcela da população que está em desvantagem. Não é assim? É assim. Quando você entra com uma ação de família, no direito de família, para discutir guarda, o foro privilegiado é da mulher.
dei uma vantagem para uma parcela da população que está em desvantagem. Então é isso. Então é superada essa discussão. Você pode discutir ideologicamente se dá certo, se não dá certo, se existem outros caminhos. Isso dá para discutir. Discutir juridicamente, sinceramente, é bobagem. É uma discussão superada. A Constituição dá amplamente. Eu posso citar aqui Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia Martins, que tem trabalhos excelentes nessa área. E isso é superado. Sou a favor, mas da maneira correta. Cotas têm que ser instauradas com alguns critérios. 1, ele precisa ter objetivo. 2, precisa se medir esse objetivo. 3, precisa ter tempo determinado. Eu quero fazer isso nesse período de tempo e eu vou medir se isso deu certo nesse período para poder reavaliar resultados. Na verdade, é isso que tem que ocorrer, da maneira correta. Agora, como é isso, vamos discutir. Se cabe ou não, eu acho... Mas aí também ocorre, por exemplo, algumas pessoas querem se beneficiar dessas cotas. E algumas vão se considerar negras para poder se beneficiar das cotas, quando na realidade não são. Bom, vamos voltar lá atrás, o que a gente tinha já comentado, né? Bom, conceito de afrodescendente, né? Um conceito cultural, de sensibilidade, como você se sente. Olha, minha cultura é afrodescendente, por isso eu me acho afrodescendente. Agora, conceito para efeito de políticas públicas. Quem que você... Lembra que eu falei? Tem que ser um pessoal determinado, com tempo determinado, com resultado determinado. O que eu estou buscando com isso? Combater o racismo. Como se manifesta o racismo na nossa sociedade? Pela cor. Ah, é pela cor? Então qual que é o critério que a gente vai usar? A cor. Porque está ligado diretamente ao objetivo que eu estou buscando. Se o meu objetivo é resolver esse problema, eu vou usar esse critério, não é? Agora, a pessoa fala assim, mas como é que eu vou saber quem é negro? É fácil, olhando para ele, vendo o histórico da família dele. E outra, não basta também ser negro, tem que ser negro e estar na situação desprivilegiada que aquela política pública prevê. Não adianta você falar, eu sou negro, mas eu sou filho, né, de um jogador de futebol que ganha muito dinheiro, ou de um advogado. Não, ou os pessoas meus filhos que estão bem de situação. Exato, meus filhos estão ganhando bem, né, têm toda a condição, estudaram em escola particular, tiveram mais privilégios até do que algumas outras pessoas, e aí eu falo, ele vai usufruir de cotas. Não, ele não está naquela situação para a qual a política foi criada. No governo, né, do ex-presidente Lula, foi sancionado o Estatuto da Igualdade Racial. Alguns especialistas dizem que esse estatuto foi apenas uma carta de intenção. O que o senhor acha? Bom, eu acho que eu ainda não vi nenhum especialista no Estatuto da Igualdade Racial. Eu estou esperando para ver algum especialista. Talvez alguém que pudesse aí realmente falar com propriedade sobre o Estatuto acabou de falecer. Já presto aqui a minha homenagem ao Abdias do Nascimento, né, militante que acabou de falecer e merece todo o nosso louvor. Mas eu já vi muita gente falar muita besteira sobre o Estatuto, isso sim, né? Então fica registrado aqui. Estatuto da Igualdade Racial, ele inaugurou, não é uma carta de intenções, ele é efetivo. Agora, dali nós vamos complementar aquela lei, vamos sair da positivação da lei e caminhar para a implementação da lei. Agora, é maravilhoso o Estatuto da Igualdade Racial enquanto Estatuto da Igualdade Racial, no todo. Não dá para você querer falar do Estatuto da Igualdade Racial ou criticá-lo se você estiver olhando para ele da ótica do Estatuto da Igualdade Negra. Ele é Estatuto da Igualdade Racial. Se fosse o Estatuto do Negro, teria o nome Estatuto do Negro. Não, Igualdade Racial, do todo. Então ele não protege, na verdade, o negro. Somente o negro. Exato, é o Estatuto da Igualdade. Lembra que eu comentei sobre essa questão de as pessoas se equilibrarem? Ele inaugura no Brasil o direito étnico. Não só, e é importante no Brasil, que é um país pluricultural, né? É importante no sentido de quê? Que você tem várias etnias dentro do mesmo local, dentro de um mesmo território, e é importante que essas várias etnias convivam bem. E é para isso que veio o Estatuto da Igualdade Racial. No momento, ele serve para isso, para que você regule ou você faça uma previsão
né, de critérios para evitar que aconteça conflitos étnico-raciais no país. Agora, a luta específica do negro, ou do judeu, ou do libanês, continua sendo a luta específica do cigano e assim por diante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele vai beber nessa fonte do estatuto, mas não quer dizer que aquele estatuto foi feito só para ele. E há essa confusão, porque foi o movimento negro que lutou por isso. Então, de certa forma, ele quer se apropriar como algo dele. Quando, assim, não é, é para ele. É para este movimento também, mas não somente para ele. A gente está acabando o tempo, está se esgotando, infelizmente. Então, a última pergunta, como que é a atuação da Comissão dos Afrodescendentes aqui da Ordem? Primeira atuação da nossa comissão é de esclarecimento, de estudo, de levar conhecimento à população, de trazer luz a essa discussão, com foco na ciência, na objetividade, né, na discussão civilizada. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo é o atendimento, aí sim, uma política pública de conflitos raciais. Então, crimes de racismo, crimes de injúria qualificada por racismo, que são duas coisas diferentes, e atuação constante junto, principalmente a sensibilização, quebra de estereótipos, quebra de paradigmas, e fazer com que seja cada vez mais elevada a cultura dessa população, que ela tem muito para oferecer, como a comunidade ítalo-brasileira, nipo-brasileira e assim por diante. Todas as demais, né? E todas as demais. Porque, afinal legal de contas, é ser diferente, né? É, verdade, verdade. E afinal de contas somos brasileiros, né? Se a gente não pegar um pouquinho de cada coisa e não ser feliz e contente com cada fraçãozinha dessa coisa, a gente perde isso que é tão bonito no brasileiro. Com certeza. Eu quero agradecer muito a sua participação no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente fica por aqui, a gente se vê no próximo, mas não esqueça, mande as sugestões para nadianicolau@unibc.br. Um beijo, até lá!